A coletiva agora do CENIPA, vamos ao vivo? Vamos ouvir então. Primeiro, a investigação criminal, judicial, que vai buscar responsabilização, culpabilização, trabalha na produção de provas com contraditório ampla defesa, existe litígio entre as partes. E a segunda grande responsabilidade é a investigação que nós conduzimos, é a investigação sem fins punitivos, buscando entregar segurança no transporte aéreo da nossa sociedade. Esse é o trabalho que nós fazemos, diferentemente da Polícia Federal. Se a gente lembrar que, por ano, dados vindos da Agência Nacional de Aviação Civil, na época pré-pandemia, em 2019, já eram transportados mais de 120 milhões de passageiros e mais de 1,5 milhão de toneladas de carga. Essa é a dimensão social do nosso trabalho e todos nós mesmos, nossos familiares, somos usuários de um modal que, além de transportar a sociedade, movimenta a economia. Enquanto passageiros, nossa única preocupação é que a aeronave chegue no momento certo, pouse no momento certo. Agora, toda a infraestrutura que existe para entregar segurança no transporte aéreo da sociedade, nós somos partícipes dessa responsabilidade. O trabalho tem uma dimensão social muito grande, porque ninguém está preparado para entregar um familiar no aeroporto e não conseguir resgatá-lo. Essa é a dimensão social do nosso trabalho. Diferentemente daquilo que a Polícia Federal ou as polícias estaduais buscam na investigação criminal, nós não apontamos culpados, nós não fazemos presunção de responsabilidade civil criminal, nós tão somente buscamos identificar possíveis fatores contribuintes e a emissão de recomendações de segurança como forma de que, no fim do dia, as tripulações possam regressar para suas casas em segurança e que a aeronave esteja disponível para atender a sociedade. Esse é o nosso compromisso com a sociedade, conduzir investigações independentes, transparentes, com responsabilidade e credibilidade. Tudo como forma de entregar segurança no transporte aéreo da nossa sociedade. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Coronel Baldin. Uma boa noite a todos. Antes de mais nada, a mensagem que eu gostaria de deixar a mesma agora, após a gente terminar de fazer a apresentação para os familiares das vítimas, é que a gente não consegue mudar o passado, mas aqui agora a gente está buscando estudar e tirar o máximo de lições possíveis para tentar modificar o futuro. Assim como o Brigadeiro Moreno bem mencionou aqui, nós não estamos atrás de apontar culpados, nem de apontar responsabilidades. O nosso trabalho ele é técnico, conduzido por técnicos capacitados e o nosso único objetivo aqui é que ao final desse trabalho a gente entregue respostas para a sociedade para que eventos como esse que são inadmissíveis voltem a acontecer no futuro. Nossos técnicos hoje estão trabalhando com a máxima prioridade nessa investigação. Nosso compromisso é de entregá-lo no menor prazo possível mas nunca prescindindo da melhor qualidade possível, para que lá na frente as lições que sejam tiradas daqui sejam usadas em prol da segurança da aviação civil. Muito obrigado a todos. Agora são 5h50. Já ligeiramente atrasado, passaremos agora a palavra ao Tenente Coronel Frois, investigador encarregado do acidente aeronáutico ocorrido no último dia 9, lá em Vinhedo, São Paulo. E nós iremos em 1 minuto aqui remover essas mesas aqui e a apresentação através do PowerPoint pelo Tenente Coronel Frois. Muito obrigado a todos, senhoras e senhores. A gente está acompanhando ao vivo, para quem nos acompanha por imagens, ao vivo a coletiva de imprensa do CENIPA, que divulga nesse momento o relatório preliminar da queda do avião da Voipaz em Vinhedo. Militares devem detalhar, portanto, as informações levantadas até o momento, na investigação do acidente aéreo. A gente ouviu agora há pouco o brigadeiro Marcelo Moreno dizendo que o objetivo da investigação do CENIPA, não é encontrar ou apontar nenhum culpado nesse momento,
mas apontar os fatores que podem ter contribuído para o acidente aéreo, claro, as causas desse acidente, né? E também apontar melhorias na aviação para evitar acidentes futuros. Ao final do trabalho, então, eles querem entregar essas respostas à sociedade para evitar que outros acidentes, né, de tamanha proporção possam acontecer novamente. O comandante da Aeronáutica também disse que o CENIPA é internacionalmente reconhecido em investigação de acidentes aeronáuticos e afirma que o órgão vai sim divulgar com transparência os detalhes de toda essa apuração. A gente lembra que o acidente envolveu, né, matou 58 passageiros e 4 tripulantes no dia 9 de agosto em Vinhedo, no interior de São Paulo. Este que foi o maior acidente aéreo do Brasil desde 2007, quando a tragédia no aeroporto de Congonhas matou quase 200 pessoas, né? Então, a gente acompanha ao vivo essa coletiva de imprensa que acontece em Brasília nesse momento. E só para comentar aqui com os meninos, né? É exatamente o que a gente tinha falado mais cedo, né? Nesse momento, não é hora de culpar ou encontrar o responsável por esse acidente, mas evitar que outro avião desse porte caia de novo, né? E olha, a gente acompanha também as imagens, né, do acidente, exatamente do ponto onde esse avião caiu, dentro de um condomínio. Felizmente, não atingiu outras pessoas, o que poderia ser ainda uma tragédia ainda maior. Ela já é grande, né? Mas poderia ter sido maior, atingindo outras pessoas. Caiu, felizmente não tinha ninguém ali na hora. Eles voltaram a falar? Vamos ouvir? Ainda não. Voltaram. Vamos ouvir. Totalmente factuais, extraídos do reporte preliminar, que será em breve, em alguns minutos, divulgado no site do CENIPA. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os dados aqui apresentados, eles são do o que aconteceu nesse acidente. Nós não vamos entrar na esfera hoje, nesse momento, no porquê aconteceu e como aconteceu, somente em dados factuais. Tá? Gostaria de solicitar aos senhores também a gentileza de aguardarem, por gentileza, as perguntas ao final da apresentação, onde teremos um espaço para isso, para responder todas as perguntas dos senhores e senhoras. Eles vão passar um PowerPoint, né, uma apresentação com os dados. CENIPA divulgando nesse momento um relatório preliminar do acidente envolvendo um avião da Voipaz. Vamos ouvir. Do voo passaredo 2283, aeronave de matrícula PS-VPB, ocorrido no último dia 9 de agosto de 2024, realizando o trecho Cascavel, Paraná, Guarulhos, São Paulo. O roteiro, então, nós passaremos por dados gerais, tanto da aeronave, tanto da tripulação. Vou falar alguma coisa sobre meteorologia também. E logo depois o voo da aeronave de matrícula PS-VPB. O que eu gostaria de salientar é que nós podemos dividir essa apresentação em 2 grandes blocos. E o primeiro deles será aqui, quando eu vou apresentar o voo desde a sua decolagem até o momento da sua queda, porém, com informações que temos apenas sobre o voo e não as informações levantadas pela equipe de investigação durante os últimos dias. Logo depois, as linhas de ação do próprio CENIPA, o que o CENIPA fez após a queda, os métodos empregados pela equipe de investigação por esse acidente, as características da aeronave, alguma coisa sobre manutenção da aeronave. E aqui sim, um segundo bloco, onde a gente tem desde a decolagem da aeronave até o seu momento da queda, com todos os aspectos levantados pela equipe de investigação. No final, as considerações. Então, sobre dados gerais, a gente começa aqui sobre a própria aeronave. A aeronave ATR-72 212 Alfa, comercialmente conhecida como ATR-72 modelo 500, matrícula PS-VPB. Era uma aeronave de características de voo regionais, fabricada no ano de 2010, porém incorporada à frota da empresa apenas no dia 29 de setembro do ano de 2022.
Possuía 2 motores, bimotora, asa alta e, como eu falei anteriormente, caracterizada para voos regionais. A sua altitude máxima, me permitam, por gentileza, falar sempre de 25.000 pés, essa unidade de medida em 1.000 pés, né? 25.000 pés nesse caso. Porém, no reporte preliminar, os senhores terão uma medida de nível de voo 250. Existe uma pequena diferença entre nível 250 e 25.000 pés, mas dentro do nosso escopo, para que fique um pouco mais fácil de entender essa unidade de altitude, me permita eu falar sempre aqui na apresentação em pés. Temos também aqui essa unidade convertida em metros para facilitação. O peso máximo dessa decolagem dessa aeronave é de 22.800 quilos e a capacidade nesta configuração de 68 passageiros. Os registros técnicos de manutenção estavam atualizados. O que isso quer dizer é que a equipe de investigação fez uma análise, visualizou todos os registros técnicos que antecederam ao dia do acidente e verificou que essa manutenção estava atualizada segundo os registros. O certificado de verificação de aeronavegabilidade estava válido. Isso quer dizer que a aeronave, no momento da decolagem de Cascavel, no dia 9, estava sim aeronavegável de acordo com os padrões exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil. A última revisão foi concluída no dia 24 de junho de 2023. Quando falamos sobre última revisão, queremos dizer que foi a última intervenção de manutenção de uma forma grande, abrangente desta aeronave. E o último daily check, o último cheque diário, como previsto sempre na caderneta de manutenção, ela foi realizada antes da primeira decolagem do dia 9 de agosto. Tudo isso em conformidade com os manuais. Alerto ainda que a aeronave ela era certificada para voos em condições de gelo. Sobre a tripulação, tínhamos 4 tripulantes, sendo 2 deles pilotos e 2 comissários. Ambos os pilotos possuíam mais de 5 horas totais de voo, individualmente falando. Eram habilitados na aeronave ATR-72, o modelo 500, e eram também habilitados em voo por instrumento, que eram as regras de voo que eles estavam voando no momento, na rota para Guarulhos. Seus certificados médicos aeronáuticos estavam em vigor, isso tanto para os pilotos quanto para as 2 comissárias, onde elas também eram habilitadas na aeronave. Os pilotos, eles tinham também um treinamento específico para voos em condições de gelo realizados em simulador de voo. Isso foi detectado pela comissão de investigação. Sobre o plano de voo, então, a origem seria a cidade, o aeroporto de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo, onde a decolagem era prevista, segundo o plano de voo, para as 11 horas e 40 minutos, horário local, horário de Brasília. Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção nesse horário, porque no reporte preliminar, os senhores encontrarão o horário UTC, o horário universal coordenado, que é o horário utilizado... Eu vou me despedir, mas você vai seguir acompanhando agora a coletiva ao vivo do CENIPA, que divulga um relatório preliminar da queda do avião da Voepaz em Vinhedo, agora com os pingos nos is. 11 horas e 40, senhores e senhoras encontrarão no reporte 14 horas e 40 UTC. O tempo de voo previsto entre Cascavel e Guarulhos é de 1 hora e 50 e o nível de voo previsto seria 17.000 pés, segundo o plano de voo. A autonomia da aeronave era de 3 horas e 55 minutos e o indicativo de chamada era o Passaredo 2283. Quando eu falo sobre indicativo de chamada, seria como os órgãos de controle iriam chamar essa aeronave. Então, esse seria o nome dessa aeronave durante esse voo, Passaredo 2283. Tínhamos 62 pessoas a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. E a rota prevista para o plano de voo seria Roquir,
DCT significa Direct, direto, EDIVAX, direto, Bushuk. Esses nomes, sempre com 5 letras, eles são nomes de fixos colocados no espaço aéreo para que facilite a rota das aeronaves. Então, eles podem voar, né, direto Rokir, depois desse ponto, ele voaria direto EDIVAX e depois direto Bushuk e depois o seu destino. Para que seja um pouco mais fácil essa visualização, nós temos aqui, então, Cascavel, e essa seria a rota planejada, o primeiro ponto após a decolagem, Rokir, EDIVAX, Bushuk e depois o aeroporto de Guarulhos. Sobre meteorologia, então, temos informações meteorológicas que estavam disponíveis antes do momento da decolagem, como, por exemplo, o SIGMET. No SIGMET era previsto gelo severo na rota e previsão de formação de gelo entre os níveis 12 mil pés e 21 mil pés, 120 e 210 em relação a nível de voo. Essas informações meteorológicas, elas estavam disponíveis via rede de computadores Google Internet. Essa é a imagem satélite um pouco antes da decolagem do Passaredo 2283, e essa parte em vermelho é a parte da rota da aeronave. O que a gente consegue enxergar aqui em modos técnicos nessa imagem é um centro de baixa pressão em cima do Oceano Atlântico, um centro de alta pressão a oeste da rota e uma frente chegando do sul para o sudeste, tendo quedas de temperatura nessa região com aumento de umidade, gerando então, resultando em uma situação propícia para a formação de gelo nessa região da rota do 2283. Como eu falei anteriormente, agora eu vou falar um pouco sobre o voo, mas ainda sem os aspectos relacionados à investigação. Então, para facilitar, a aeronave decolou de Cascavel às 11h58, horário de Brasília. Lembrando que no plano de voo, a previsão de decolagem era às 11h40, então com 18 minutos de atraso, a aeronave decola, faz a sua subida até 17 mil pés, conforme o plano de voo, chegando ao seu nivelamento às 12h21. A aeronave faz a primeira chamada ao controle de aproximações de São Paulo às 13h05. Quando a gente fala controle de aproximações, a gente tem que entender que isso é um órgão de controle do espaço aéreo. Então, todas as vezes que a aeronave vai decolar de um certo aeroporto, ela tem que ter autorização da torre de controle daquele aeroporto. A torre de controle autoriza a sua decolagem, sempre em coordenação com o controle, nesse caso aqui, o controle São Paulo, e após a decolagem da aeronave, a torre de controle pede para que a aeronave mude a sua frequência do seu rádio VHF e chame o controle. Isso foi realizado aqui logo após a decolagem. Eu omiti essa informação para a investigação, ela não é necessária, e aqui, nesse instante, às 13h05, ele faz a primeira chamada para o controle de aproximação de São Paulo, que é o órgão responsável por gerenciar todas as aeronaves e dar o sequenciamento a elas para o pouso nos aeroportos que estão sob sua jurisdição, como, por exemplo, Viracopos, Congonhas e Guarulhos. Às 13h18, a aeronave reportou que estava no ponto ideal de descida. Esse ponto ideal de descida seria o ideal para que essa aeronave começasse a sua descida, porém, algumas coisas podem acontecer no espaço aéreo, como, por exemplo, uma outra aeronave esteja nas proximidades. Então, o controle pode segurar essa aeronave por mais alguns instantes no nível em que ela está voando, ou mesmo antecipar a sua descida, se assim for necessário. Nesse mesmo minuto, às 13h18, então,
o controle de aproximações São Paulo instruiu a aeronave a manter o nível que ela estava mantendo, manter os 17 mil pés. Ato contínuo, houve troca de frequência. Então, o controle de aproximações São Paulo é uma área bastante grande. E seria humanamente impossível que um controlador controlasse todas as aeronaves que estão chegando ali. Por isso, o controle de aproximações São Paulo, ele é dividido em alguns setores. Nesse caso, a aeronave ela estava no limite de um setor, passando para o próximo setor. Nesse momento, o controlador anterior, ele pede para que a aeronave faça a troca de frequência e que chame o próximo setor, o próximo controlador que ela se encontraria. Então, nesse momento, houve essa troca de frequência. Havendo a troca de frequência, o controle São Paulo ainda, mas do novo setor, solicitou que a aeronave mantivesse 17 mil pés devido a um tráfego, devido a uma outra aeronave que teria nas proximidades. Eu separei aqui então a imagem da revisualização radar neste momento. Então nós temos aqui em azul o Passaredo 2283, que estava a 17 mil pés e continuando a 17 mil pés, ou seja, ele não estava ainda autorizado a descer. Nessa proa, voando nesse sentido, então esse tracejado azul nada mais é do que a projeção dessa aeronave em 1 minuto. Então, se ela continuasse voando nessa velocidade, ela estaria nesse ponto após 1 minuto. Aqui em branco nós temos o Gol 1455, que agora está passando 14.900 pés em descida para 11 mil pés. Então, por esse motivo, em rotas convergentes, porém separados em níveis, o controlador não autorizou a descida do ATR. Basicamente, o ATR estava numa rota a 17 mil pés e o Gol em rota convergente, porém separado em nível do ATR. O que seria necessário era que houvesse essa separação e que não autorizasse a descida do Passaredo. Então, por este motivo, por separações verticais, essa autorização não foi concedida nesse momento. Às 13h20, o controle de aproximações São Paulo autoriza a aeronave a voar direto para a posição Sampa. Essa posição Sampa é algo semelhante àquelas outras do plano de voo, ou seja, é uma posição fixa no espaço aéreo e que o controle de aproximações São Paulo autoriza a aeronave ATR a realizar uma curva e voar na direção da posição Sampa, porém, ainda mantendo 17 mil pés, e ele informa que essa descida seria autorizada em mais 2 minutos. O que aconteceu em 1 minuto e 9 segundos a autorização de descida. Mais uma vez, na revisualização radar, nós temos o Passaredo 2283 mantendo 17 mil pés, voando neste sentido, e aqui o TAM 3032 a 15 mil pés voando neste sentido. Então, apesar de rotas convergentes, eles ainda assim estavam separados em 2 mil pés. A posição Sampa, ela não está aqui nessa imagem, mas ela fica mais ou menos por aqui. Então, o controlador, no momento em que ele fala sobre aproar a posição Sampa, voar, aproando a posição Sampa, seria deixar o Latam seguir a sua rota, o Passaredo faria uma curva à direita e assim que livrasse a rota do TAM, ele iniciaria a sua descida. Basicamente o que acontece nessa imagem é o Passaredo a 17 mil pés e o Latam a 15 mil pés. Apesar de rotas convergentes, eles estão separados em nível. O controlador autoriza uma curva
à direita para que ele apoie a posição Sampa que está na minha frente. E assim que essas rotas estiverem desconflitadas, ele autorizaria a descida do Passaredo 2283. A aeronave cotejou a mensagem anterior. Essa expressão cotejou é que ele repetiu a mensagem anterior, que estaria autorizado a voar direto à posição Sampa e estaria aguardando a descida que aconteceria em mais 2 minutos. Às 13 horas e 21 minutos, o controle da aeronave foi perdido e ela ingressou em uma atitude anormal de voo. Pesquisas foram realizadas pela equipe de investigação e em nenhum momento houve declaração de emergência por parte do ATR-72, tanto para os órgãos de controle do espaço aéreo quanto para aeronaves nas proximidades.